que acontece com seu corpo se você parar de comer? Como explicar a ciência da inanição? Se você é curioso e quer saber o que acontece com o nosso corpo ao ficar sem se alimentar, então vem comigo embarcar no fantástico mundo das curiosidades. O impacto de uma semana sem alimentação no corpo humano. A privação de alimentos por uma semana, embora não seja necessariamente fatal para indivíduos saudáveis, desencadeia uma série de adaptações fisiológicas e psicológicas complexas. O corpo humano, evolutivamente programado para sobreviver a períodos de escassez, inicia processos metabólicos e hormonais para preservar funções vitais, mas isso ocorre às custas de consequências significativas. As transformações que ocorrem durante 7 dias de jejum completo, considerando aspectos bioquímicos, físicos e mentais. Na primeira fase, ocorre o esgotamento da glicose e glicogênio. Nos primeiros 2 dias, o corpo depende principalmente das reservas de glicose, açúcar no sangue, e glicogênio, forma armazenada de glicose no fígado e músculos. O glicogênio hepático é mobilizado rapidamente para manter os níveis de glicose estáveis, essenciais para o cérebro e células que não utilizam gordura como energia. Os hormônios em ação, a insulina, hormônio que armazena energia, diminui, enquanto o glucagon, hormônio que libera energia, e o cortisol, hormônio do estresse, aumentam, sinalizando ao corpo para queimar reservas. Sintomas iniciais: fome intensa, irritabilidade, fadiga e possíveis dores de cabeça decorrentes da queda de glicose. A produção de suco gástrico continua causando desconforto abdominal e náuseas. Na segunda fase ocorre o início da cetose e uso de gorduras. Quando o glicogênio se esgota, por volta de 48 horas, o corpo entra em cetose, um estado metabólico onde corpos cetônicos derivados da quebra de gordura tornam-se a principal fonte de energia para o cérebro e músculos. Adaptação metabólica. O fígado converte ácidos graxos em corpos cetônicos, reduzindo a dependência de glicose. Isso preserva a massa muscular temporariamente, mas exige ajustes fisiológicos. Mudanças físicas. O hálito cetônico, odor frutado ou de acetona, surge devido à exalação de cetonas. A fome diminui parcialmente, mas sintomas como tontura, fraqueza e dificuldade de concentração podem persistir. Perda de peso rápida. A redução inicial de peso é significativa, principalmente devido à perda de água associada ao glicogênio. Cada grama de glicogênio retém 34 gramas de água. Na terceira fase, acontece o catabolismo muscular e estresse orgânico. A partir do 5º dia, a falta prolongada de nutrientes força o corpo a recorrer a reservas mais críticas. Gluconeogênese. O fígado passa a sintetizar glicose a partir de aminoácidos obtidos pela quebra de proteínas musculares. Isso leva à perda de massa magra, enfraquecendo músculos e comprometendo funções físicas. Redução do metabolismo. A taxa metabólica basal diminui para conservar energia, resultando em sensação de frio, lentidão e fadiga extrema. Desequilíbrio eletrolítico. A falta de ingestão de minerais como potássio, sódio e magnésio pode causar arritmias cardíacas, cãibras e, em casos extremos, colapso circulatório. Sistema imunológico debilitado. A produção de glóbulos brancos é reduzida, aumentando o risco de infecções. Impacto psicológico e cognitivo. A privação de alimentos afeta profundamente a mente. Déficits cognitivos. A falta de glicose prejudica funções executivas, memória e capacidade de tomada de decisões. Alterações emocionais. Irritabilidade, ansiedade e apatia são comuns. Em alguns casos, há relatos de alucinações ou delírios após jejuns prolongados. Obsessão por comida. O cérebro prioriza a busca por alimentos, levando a pensamentos intrusivos sobre comida. Riscos e complicações potenciais. Embora uma semana sem comer seja sobrevivível para muitos, complicações graves podem ocorrer, especialmente em indivíduos com condições pré-existentes. Desidratação. Mesmo com ingestão de água, a perda de eletrólitos pode levar à desidratação crítica. Hipoglicemia. Níveis perigosamente baixos de açúcar no sangue causam confusão mental, convulsões ou coma. Síndrome de refeeding. Se a realimentação for feita de forma abrupta, há risco de desequilíbrios metabólicos fatais, como hipofosfatemia. A segunda semana de jejum completo, o limite da sobrevivência humana.
Após 7 dias sem ingestão de alimentos, o corpo humano entra em um estágio crítico, onde os mecanismos de adaptação à fome começam a falhar e os riscos de colapso fisiológico aumentam exponencialmente. A segunda semana de jejum total representa um teste extremo à resiliência do organismo, marcado pela exaustão das reservas energéticas, desequilíbrios sistêmicos irreversíveis e danos potenciais a órgãos vitais. Na segunda semana ocorrem profundas transformações e perigos que caracterizam esse período. Na quarta fase, acontece esgotamento das reservas de gordura e intensificação do catabolismo. Nessa fase, mesmo os estoques de gordura, a última linha de defesa energética começa a se esgotar. O corpo, agora dependente quase exclusivamente de corpos cetônicos derivados da lipólise, quebra de gordura, enfrenta um dilema. Sem gordura suficiente, precisa recorrer a fontes ainda mais vitais de energia. Aceleração da quebra muscular. A gliconeogênese, síntese de glicose a partir de proteínas, se intensifica. O corpo passa a degradar massivamente proteínas estruturais, incluindo músculos esqueléticos, órgãos internos, como o coração e fígado, e até tecidos conectivos. A perda muscular severa leva à fraqueza incapacitante, atrofia e risco de falência cardíaca, já que o miocárdio também é afetado. Redução crítica de vitaminas e minerais. A falta de ingestão de nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B, ferro e cálcio, compromete funções biológicas básicas. Por exemplo, a ausência de vitamina C leva ao escorbuto, sangramento de gengivas e cicatrização prejudicada, enquanto a deficiência de potássio desregula a contração muscular e o ritmo cardíaco. Na quinta fase, ocorre falência multissistêmica e risco de morte. A segunda semana culmina em um estado de emergência orgânica. O corpo, sem energia externa, consome suas próprias estruturas para manter o cérebro e o coração funcionando, mas o custo é devastador. Colapso metabólico e hormonal. A produção de leptina, hormônio da saciedade, e tiroxina, hormônio da tireoide, cai drasticamente, reduzindo o metabolismo a níveis próximos à hibernação. A temperatura corporal pode despencar, hipotermia, e movimentos básicos tornam-se impossíveis. O cortisol, hormônio do estresse, permanece elevado, acelerando a degradação de tecidos e suprimindo o sistema imunológico. Desequilíbrio eletrolítico grave. A falta de sódio, potássio e magnésio no sangue leva a arritmias cardíacas fatais, espasmos musculares incontroláveis e edema cerebral. Muitas mortes em jejuns prolongados ocorrem por parada cardíaca ou AVC devido a esses desequilíbrios. Comprometimento neurológico irreversível. O cérebro, mesmo adaptado às cetonas, enfrenta a escassez de substratos energéticos. A atrofia cerebral temporária pode ocorrer com sintomas como alucinações, delírios, perda de coordenação motora e incapacidade de formar pensamentos coerentes. Casos extremos relatam convulsões e coma, falência hepática e renal, o fígado sobrecarregado pela produção contínua de corpos cetônicos e detoxificação de amônia, derivada da quebra de proteínas, pode entrar em falência. Os rins, sem água e eletrólitos suficientes, perdem a capacidade de filtrar toxinas, resultando em acidose metabólica, acúmulo de ácidos no sangue, supressão imunológica e infecções. A produção de leucócitos é drasticamente reduzida, deixando o corpo vulnerável a infecções bacterianas, virais ou fúngicas. Feridas simples não cicatrizam e septicemia, infecção generalizada, torna-se uma causa comum de morte. Impacto psicológico na segunda semana. A mente em colapso. A privação prolongada de alimentos desencadeia uma deterioração mental profunda, alterações de consciência. A confusão mental e a desorientação espacial são comuns. Alguns indivíduos relatam experiências dissociativas, como sensação de flutuar ou perder a noção de tempo. Apatia e desespero. A luta pela sobrevivência suprime emoções complexas. A apatia substitui a ansiedade inicial e a vontade de viver pode ser minada pela exaustão. Perda de autonomia. A fraqueza extrema impede atividades básicas, como levantar-se ou ingerir água, acelerando a desidratação e a morte. Fatores que influenciam a sobrevivência. A resistência à segunda semana de jejum varia conforme reservas corporais. Indivíduos obesos podem sobreviver mais tempo devido à maior quantidade de gordura, mas a degradação muscular ainda é inevitável.
Hidratação. A ingestão de água é crucial. Sem ela, a morte ocorre em cerca de 34 dias devido à falência renal e choque hipovolêmico. Condições preexistentes, doenças cardíacas, diabetes ou desnutrição prévia reduzem drasticamente a resistência. Risco de síndrome de refeeding. Caso o indivíduo seja realimentado abruptamente após 2 semanas de jejum, enfrenta o perigo da síndrome de realimentação, condição potencialmente letal causada pela súbita reposição de glicose. Isso desencadeia hipofosfatemia, queda de fósforo no sangue, levando à parada respiratória, edema cerebral e arritmias por desequilíbrios eletrolíticos, insuficiência cardíaca devido à sobrecarga de fluidos. O corpo no limiar da morte. Após 14 dias sem alimento, o corpo humano opera no limite absoluto de sua capacidade adaptativa. Embora casos históricos, como greves de fome políticas, relatem sobrevivência até 4.070 dias com hidratação, a segunda semana já representa um período de alto risco, onde a morte pode ocorrer a qualquer momento por falência orgânica, infecção ou colapso cardiovascular. A privação prolongada de nutrientes não é apenas uma questão de resistência física, mas uma batalha contra a desintegração biológica. Sobreviver a esse estágio exige intervenção médica imediata, pois o corpo, esgotado, não pode se recuperar sem suporte especializado. Este processo ilustra de forma crua a fragilidade humana diante da ausência do combustível mais básico, a comida. A terceira semana de jejum completo, o colapso biológico e a proximidade da morte. Chegar à terceira semana sem ingestão de alimentos coloca o corpo humano em um estado de falência sistêmica irreversível, onde a morte se torna iminente. Nessa fase, os mecanismos de adaptação à fome são completamente sobrepujados pela exaustão de recursos vitais e o organismo entra em um processo acelerado de autodestruição. Este texto explora com rigor científico os eventos catastróficos que marcam os dias 15 a 21 de privação total de alimentos, destacando o colapso de órgãos, a degradação neurológica e a inevitabilidade biológica do desfecho fatal. Sexta fase. Acontece o esgotamento total das reservas e autofagia descontrolada. Nesse estágio, o corpo já consumiu quase toda a gordura e a massa muscular disponível. A sobrevivência depende agora da autofagia, um processo no qual as células devoram suas próprias estruturas para obter energia. Embora a autofagia seja um mecanismo de emergência evolutivo, ela se torna destrutiva quando prolongada. Degradação de órgãos vitais. O coração, fígado e rins passam a ser desintegrados para fornecer aminoácidos. A perda de tecido cardíaco, atrofia miocárdica, reduz a capacidade de bombeamento sanguíneo, levando à hipotensão crítica e falência circulatória. O fígado, responsável pela detoxificação, perde até 50% de sua massa, resultando em acúmulo de amônia e toxinas no sangue, encefalopatia hepática. Colapso do sistema digestivo. A mucosa intestinal atrofia-se, comprometendo com a absorção de nutrientes, caso houvesse ingestão. A isquemia intestinal, causada pela falta de fluxo sanguíneo, pode levar à necrose do tecido gastrointestinal e septicemia. Sétima fase. Ocorre falência multiorgânica e agonia terminal. A terceira semana culmina na falência coordenada de sistemas vitais, um estágio conhecido como choque metabólico terminal. Parada cardiorrespiratória. A depressão de potássio e magnésio causa arritmias ventriculares, como fibrilação ventricular, enquanto a atrofia do miocárdio reduz o débito cardíaco. A combinação desses fatores leva a paradas cardíacas súbitas. A acidose metabólica, pH sanguíneo abaixo de 7/0, paralisa os centros respiratórios no cérebro, resultando em depressão respiratória e morte por asfixia celular. Colapso cerebral e morte neuronal. O cérebro, privado de glicose e cetonas, entra em isquemia global. Neurônios começam a morrer em massa, causando edema cerebral, convulsões e perda de funções superiores, consciência, memória e identidade. A encefalopatia hipoglicêmica provoca delírios, coma e, finalmente, morte encefálica. Falência renal aguda. Os rins, sem sangue suficiente para filtrar, param de produzir urina, anúria. O acúmulo de creatinina, ureia e íons de potássio no sangue, hipercalemia, acelera a parada cardíaca. Supressão imunológica total.
A medula óssea deixa de produzir leucócitos, tornando o corpo vulnerável a infecções oportunistas. Fungos como Cândida e bactérias como Clostridium invadem tecidos, causando septicemia fulminante. Sintomas clínicos da agonia final física: pele fria, seca e cianótica, azulada devido à má circulação. Edema generalizado e inchaço por desequilíbrio de proteínas plasmáticas, perda de reflexos e incapacidade de mover-se ou comunicar-se. Psicológica: estado vegetativo persistente com ausência de resposta a estímulos externos. Alucinações terminais, frequentemente descritas como visões de luz ou presenças associadas à hipóxia cerebral. Fatores determinantes para a sobrevivência até a 3ª semana. Hidratação contínua. A ingestão de água é o único fator que permite chegar a esse estágio. Sem ela, a morte ocorre em até 10 dias por falência renal. Reserva de gordura prévia. Indivíduos com obesidade mórbida podem prolongar a sobrevivência, mas a degradação de órgãos vitais é inevitável. Intervenção médica, apenas suporte intensivo, como nutrição parenteral e correção eletrolítica, poderia reverter parcialmente o quadro, mas danos neurológicos e cardíacos seriam irreversíveis. A morte por inanição. O processo final. A morte na 3ª semana de jejum geralmente ocorre por uma combinação de parada cardíaca devido a arritmias por hipocalemia, edema cerebral causado por desequilíbrio osmótico e falência da barreira hematoencefálica, septicemia derivada de infecções não contidas. Estudos de casos extremos, como greves de fome históricas, mostram que, mesmo com hidratação, poucos sobrevivem além de 30 a 40 dias. Na 3ª semana, o corpo já ultrapassou o limiar de resiliência, tornando a morte uma questão de horas ou dias, o limite final da existência humana. A 3ª semana sem alimento representa a fronteira entre a vida e a morte biológica. O corpo, esgotado de todas as reservas, transforma-se em um sistema em colapso, onde cada célula luta inutilmente por sobrevivência. Essa fase expõe a fragilidade humana. Sem nutrientes, não há mecanismo de adaptação, por mais sofisticado que sustente a vida. A morte por inanição não é apenas a falência de órgãos, mas a desintegração gradual daquilo que define um ser humano: consciência, movimento e conexão com o mundo. Sobreviver a esse estágio exigiria intervenção milagrosa, não apenas médica, mas quase mitológica. A 3ª semana de jejum é, portanto, um testemunho sombrio de que, sem alimento, a vida se esvai inexoravelmente, revelando nossa dependência absoluta daquilo que consumimos. A inanição e a frágil linha entre a vida e a morte. A jornada de um ser humano em jejum completo, da 1ª à 3ª semana, revela um paradoxo fascinante e aterrador. A mesma biologia que permite a adaptação à escassez é a que conduz inexoravelmente ao colapso. O corpo humano, em sua complexidade, é uma máquina de sobrevivência capaz de reescrever suas prioridades metabólicas, sacrificar tecidos e até redefinir funções vitais para preservar a vida. No entanto, essa resiliência tem um limite intransponível, um limiar além do qual a existência biológica se desfaz em uma sequência de falências irreparáveis. A lição da adaptação e do sacrifício. Nos primeiros dias, o organismo demonstra sua engenhosidade, mobiliza glicogênio, inicia a cetose e prioriza o cérebro e o coração, órgãos essenciais para a sobrevivência imediata. A fome, a fraqueza e a irritabilidade são sinais de um sistema em alerta, mas ainda funcional. Na 2ª semana, porém, o sacrifício torna-se insustentável. Músculos são canibalizados, órgãos perdem integridade e o sistema imunológico capitula. A 3ª semana expõe a verdade crua. Sem combustível externo, o corpo devora a si mesmo até a exaustão final. O preço da sobrevivência. Cada fase do jejum ilustra um trade-off evolutivo. A capacidade de armazenar gordura, uma vantagem em tempos de abundância, torna-se uma maldição em privação prolongada, pois prolonga a agonia. A autofagia, mecanismo celular de emergência, transforma-se em autodestruição. O cérebro, último reduto da consciência, sucumbe à falta de energia, apagando a luz da mente antes que o coração pare. Esses processos não são falhos, mas consequências de um sistema otimizado para sobreviver, não para vencer a morte.
A inanição como espelho da condição humana. A morte por falta de alimento é mais do que um evento biológico, é uma metáfora da fragilidade humana. Em um universo onde a vida depende de moléculas orgânicas e reações químicas, a autonomia é uma ilusão. Nossa existência está inextricavelmente ligada ao mundo externo, ao solo que produz grãos, à água que hidrata, ao sol que energiza ecossistemas. Jejuar até a morte é lembrar que, sem essa rede de sustento, somos apenas um amontoado de células à espera do colapso, implicações éticas e sociais. Casos extremos, como greves de fome políticas ou vítimas de escassez em guerras, revelam que a inanição não é apenas um fenômeno individual. Ela expõe desigualdades, violências estruturais e a urgência de sistemas que garantam segurança alimentar. A síndrome de realimentação, por exemplo, simboliza a complexidade do cuidado. Salvar alguém da inanição exige mais do que comida, demanda ciência, empatia e infraestrutura. Últimas palavras. A vida como fenômeno interdependente. Sobreviver 3 semanas sem alimento é um feito quase sobre-humano, mas também uma condenação. A inanição prolongada não mata apenas o corpo, dissolve a identidade, a consciência e a conexão com o mundo. Se há uma lição a extrair dessa análise, é a de que a vida humana é um equilíbrio delicado, sustentado por nutrientes, água e cuidado. Romper esse equilíbrio é testemunha a reversão da complexidade biológica à sua forma mais primitiva, caos, silêncio e escuridão. Assim conclui-se que a morte por inanição não é um fracasso da biologia, mas um lembrete de sua dependência absoluta do meio. Enquanto a ciência busca compreender os limites do corpo, a sociedade deve garantir que nenhum ser humano precise enfrentar esse horror. Afinal, a verdadeira medida de nossa humanidade está não em sobreviver ao jejum, mas em evitar que ele precise ser suportado. Atenção, curiosos da ciência e sobreviventes da curiosidade. Você já se perguntou até onde o corpo humano pode ir antes de colapsar? Nosso canal mergulha fundo dos mistérios da biologia, da sobrevivência extrema e dos limites assustadores da existência humana. Não é para os fracos de estômago. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nossos vídeos explosivos. Desvendamos o que acontece quando o corpo luta contra a fome, a sede e o caos metabólico. Dados científicos chocantes, animações detalhadas que vão fazer você segurar a respiração. Não fique de fora. Vídeos que desafiam o conhecimento comum, interação total, sugestões de temas. Você decide o próximo vídeo, porque a curiosidade não mata, mas a ignorância talvez sim. Junte-se à comunidade dos que não têm medo de saber. Deixe um comentário com a frase "Quero mais" e ganhe menção no próximo vídeo. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora o conhecimento.